Boa noite, hoje é dia 29 de abril e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 149, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devoção. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Salmo. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não há apenas um autor para esta coleção. De longe, a designação mais comum é Salmo de Davi, que se pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etão, 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, Salmo 74, inclui o título A Informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século V a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam à experiência da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre dois segmentos, e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais, o 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização, 96 e 98, os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos
penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou didático 19, e os 119, a quais tendem a ser proverbiais, Spurgeon em salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que demos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que não desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto a uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar a sua música acompanhado de seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Spurgeon para o livro dos Salmos. E agora vamos ler o nosso devocional da noite. Pois toda a casa de Israel é de fronte Opa, peraí, que isso aqui é de ontem. O Senhor se agrada do seu povo. Salmo 149, versículo 4. Quão abrangente é o amor de Jesus! Não há parte dos interesses de seu povo que ele não considere, não há algo relativo ao seu bem-estar que não seja importante para ele. Ele não pensa em você, cristão, meramente como um ser imortal, mas como um ser mortal também. Não negue nem duvide disso, até os cabelos, todos os cabelos estão contados. O Senhor firma os passos do homem bom no seu caminho e compraz. Seria triste para nós se este manto de amor não cobrisse todas as nossas preocupações, pois mal poderia ser operada em nós aquela área de nossa vida que não estivesse sobre a inspeção de nosso gracioso Senhor. Cristão, descanse seguro de que o coração de Jesus se preocupa com suas menores questões. A amplitude de seu terno amor é tamanha que você pode descansar nele em todos os assuntos, pois em todas suas aflições ele se aflige, e como um pai se compadece de seus filhos, da mesma forma ele se compadece de você. Os interesses mais vis de todos os seus santos são suportados sobre o peito do Filho de Deus. Oh, que coração é o dele, que não compreende apenas as pessoas de seu povo, mas compreende também as diversas e inúmeras preocupações de todas as pessoas. Você não acha, ó cristão, que não pode medir o amor de Cristo? Pense no que o seu amor trouxe para você: justificação, adoção, santificação, vida eterna. As riquezas de sua bondade são insondáveis. Você nunca será capaz de enumerá-las ou mesmo concebê-las. Ó, o sopro de amor de Cristo! Será que um amor como este tem metade do seu coração? Terá ele como retribuição um amor frio? Deverá a benignidade maravilhosa de Jesus e seu terno cuidado encontrar apenas uma resposta fraca e um reconhecimento tardio? Ó, minha alma, afine-se a harpa em uma alegre canção de gratidão. Vá para o seu descanso de regozijo, pois você não é mais um andarilho desolado, mas um filho amado, vigiado, cuidado, suprido e defendido pelo seu Senhor. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós temos a programação normal, o devocional da manhã lá no Instagram e o devocional da noite aqui no TikTok, porque amanhã eu não tenho o GC que normalmente eu tenho de quinta. Então eu vou fazer os dois devocionais. Então tenha um bom resto de quarta-feira, um bom resto de semana e até.